O vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, ex-integrante do MBL, extremamente bolsonarista, tem feito ataques reiterados e cotidianos ao padre Júlio Lancelotti. O motivo? O padre fazer o bem e ajudar as pessoas. Eu tava pensando em nem fazer esse vídeo, mas depois de novos ataques de Rubinho Nunes colocando a vida do padre Júlio Lancelotti em risco, eu resolvi esclarecer para vocês por que Rubinho está atacando o padre Júlio Lancelotti como o Arthur Doval, mamãe falei, fez no passado. E mais ainda, por que esses ataques eles conseguem pegar tanta atenção e conseguem engajar tanto os bolsonaristas? É óbvio, porque todos eles são frustrados, amargurados e não conseguiram superar tudo isso. Mas o que você acha desses ataques de Rubinho Nunes ao padre Júlio Lancelotti? É só maldade? Defina o Rubinho aqui em um único comentário. Se você concorda comigo que isso é indecente, deixa o like e se inscreva no canal. O Rubinho Nunes, pessoal, é um vereador da cidade de São Paulo. Perdão, houve um corte aqui. Como eu estava falando, o Rubinho Nunes é um vereador da cidade de São Paulo, bolsonarista. Mas ele não era bolsonarista no início. Ele era um integrante do MBL. E era um ferrenho crítico a Bolsonaro. Várias postagens criticando Flávio Bolsonaro, criticando até o próprio Bolsonaro. Mas depois Rubinho foi se distanciando. E assim como o Fernando Holliday, que também era do MBL, acabou se bolsonarizando. Rubinho Nunes foi expulso do Patriotas por atacar o Flávio Bolsonaro. Mas aí ele começou a puxar o saco do ex-presidente e agora quer alçar voos maiores. Ele, que é vereador por São Paulo, possivelmente está buscando disputar a prefeitura e por isso precisa dar sinais de bolsonarização. E qual a melhor forma de fazer isso? Atacando o padre Júlio Lancelotti. Rubinho Nunes, ele conseguiu convocar o padre Júlio Lancelotti para prestar esclarecimentos em uma comissão em São Paulo, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Se o padre não comparecer, ele pode até acabar sendo escoltado a depor. O motivo? Porque o padre, ele ajuda as pessoas em condições de rua, ajuda as pessoas que são dependentes químicos só por isso. Rubinho Nunes fala que o padre Júlio Lancelotti promove a miséria. Ele fala que o padre é vou até colocar aqui, ele contribui com a situação atual do centro de São Paulo. Por que o padre contribui? Porque ele vê a pessoa ali debilitada e não permite que a pessoa morra? Esse é o pensamento do Rubinho. O padre contribui, claro, porque sem a ajuda do padre as pessoas morreriam. E na cabeça do Rubinho, como aquelas pessoas nem são mais pessoas, são simplesmente animais que são mais sujos do que ratos, ou mais sujos do que os próprios animais, do que os vira-latas que eles estão, eles merecem morrer. Muito parecido com o Arthur Doval. Só porque aquelas pessoas são pobres, elas podem ser descartadas. Arthur Doval teve esse mesmo pensamento lá na Europa. O problema do Arthur Doval não é que ele achava que ele podia sujeitar aquelas mulheres da Ucrânia por elas serem mulheres. Não, ele teria o mesmo pensamento se fossem homens e se ele gostasse de homens. Porque a questão do Arthur Doval é que ele achava que ele poderia sujeitar aquelas mulheres por elas serem pobres. Como todo bom bolsonarista pensa que o pobre tem que servir porque o pobre é escória. Rubinho Nunes usa o padre Júlio Lancelotti para demonstrar que ele é bolsonarista porque o que ele está fazendo é a velha política do confronto que Bolsonaro sempre fez. O Bolsonaro sempre escolheu um alvo e direcionou os ataques, engajando assim a sua base de apoio. O Rubinho faz exatamente a mesma coisa. Ele coloca o padre Júlio Lancelotti como alvo e o ataca sistematicamente. Por isso que dá certo, porque os bolsonaristas precisam de um alvo para despejarem as suas próprias frustrações. Porque os bolsonaristas, eles são frustrados com a vida. São pessoas que tiveram insucesso e não conseguiram superar esse insucesso. O Arthur Doval não conseguiu ser aprovado na FUVEST, na Universidade de São Paulo, ataca a USP. Rubinho Nunes, procurei o nome dele, nem da primeira fase possivelmente passou, porque não foi aprovado, o nome dele não consta na lista dos convocados para a segunda fase. É assim que se engaja o bolsonarismo, e não com aquelas bobagens que o Eduardo fica falando de posse, Milei e questões internacionais. Eduardo, claro, não sabe absolutamente nada. Mas ao atacar o padre Júlio Lancelotti, sem ter qualquer tipo de proposta para tirar as pessoas da situação de rua, para tentar curar os dependentes químicos, Rubinho Nunes mostra que ele é um super bolsonarista. Ou simplesmente alguém da direita. Porque a direita hoje se transformou exatamente nisso que Rubinho Nunes é. Alguém sem bandeira, sem pauta, sem absolutamente nada. Que vive pura e simplesmente do espetáculo.
Nós vimos o que aconteceu com os bolsonaristas e aquele patriotário que acabou, por culpa de Bolsonaro, sendo preso e perdeu a vida na Papuda. Por que aconteceu isso? O que os bolsonaristas fizeram? Fizeram algo em cima, mas não levantaram um projeto, não fizeram nada para melhorar a qualidade dos presídios, fizeram nada. O Rubinho faz a mesma coisa, não tem um projeto, mas ataca o padre. Ele quer ser candidato, acolhendo uma pauta que interessa a especulação imobiliária para tirar aquelas pessoas da área central para colocar sabe-se lá onde, simplesmente para atender interesses e possivelmente ele vai tentar se cacivar para ser candidato à prefeitura de São Paulo, talvez para depois de 2026 disputar um cargo de deputado federal. E eu resolvi fazer esse vídeo justamente depois que o Rubinho Nunes fez uma outra postagem atacando de novo o padre Júlio Lancelotti. Uma postagem reiterada, chamando o padre de cafetão da miséria. Alguém que explora a miséria dos outros para o seu próprio benefício. Não há nada disso. Quem está explorando a miséria dos outros é o próprio Rubinho Nunes. Porque o padre Júlio Lancelotti, na condição de sacerdote, está apenas fazendo aquilo que Jesus falou. Acolher sem julgar. Proteger, repartir, tratar o outro como se trata a si mesmo. E na hora que você estiver dando de comer para alguém, na hora que você estiver visitando alguém na prisão, a hora que você estiver fazendo uma benesse a um doente, a hora que você estiver repartindo a sua roupa, é a mim que você está fazendo. Rubinho não faz isso. Ele quer a miséria dos outros, ele quer que aquelas pessoas morram. E na hora que Rubinho fez a postagem, chamando o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria ou da pobreza, a quantidade de comentários extremamente nefastos, chocantes e maldosos, aquilo me chamou muita atenção e me motivou a fazer esse vídeo. Vários comentários mostrando exatamente a maldade do bolsonarismo. Bolsonarista que é dominado pelo fracasso, porque ele é um fracassado, fica amargurado e ele não consegue tolerar alguém praticando bem, porque ele acha que o mundo não fez bem com ele, o mundo tem que ser cruel, tem que ser amargo, assim como ele é. Muitos comentários também na página do padre Júlio Lancelotti, falando o seguinte: da comida é fácil, por que não faz uma proposta para tirar a pessoa da situação? Por que não faz algo efetivo para tirar a pessoa do mundo da dependência? Como se fosse fácil. Todos esses comentários são pessoas que não conseguem largar o vício da imbecilidade, que não conseguem largar o entorpecente da idiotice. Não conseguem se livrar da amargura. As pessoas não sabem o quanto é difícil. Eu vou completar agora, no próximo dia 19 de dezembro, 1 ano sem tomar refrigerante. 1 ano sem Coca-Cola. Era a bebida que eu mais adorava na minha vida. E, sistematicamente, eu tenho vontade de tomar. Se eu tenho essa dificuldade de largar de fato, tomar refrigerante, imagina alguém que está completamente dependente de uma substância mais pesada, de uma droga. Não dá. É muito difícil. Muito, mas muito difícil. Não é fácil. E Rubinho repete exatamente o roteiro do Arthur Doval, que na campanha de 2020, quando Arthur saiu como candidato a prefeito, ele atacou sistematicamente o padre Júlio Lancelotti. E depois nós vimos o que aconteceu. Todo episódio do que elas são fáceis por serem pobres. É o mesmo script, é o mesmo roteiro, possivelmente atendendo também aos mesmos interesses. Porque dessas pessoas a gente já sabe a índole, a gente já conhece a maldade, nós já conhecemos os interesses. E tudo depois que envolve essa gentinha do MBL, e os piores são aqueles que abandonam o MBL e depois de criticarem Bolsonaro vão lá os oportunistas lamberem o pé do Bolsonaro. Esse vídeo é porque o padre Júlio, sim, ele corre riscos. Na época de 2020, quando Arthur Doval fez ataques ao padre, o padre foi atacado fisicamente, atiraram uma pedra nele. E depois os ataques continuaram. Um bolsonarista invadiu a paróquia do padre Júlio durante uma celebração e começou a atacá-lo. Depois, às portas da própria paróquia, mensagens de ataques e ameaças foram feitas ao padre Júlio. O padre Júlio, com essa política do confronto, com essa situação provocada por Rubinho Nunes, corre sim sérios riscos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O deputado Rubinho Nunes precisa ser parado imediatamente com a maldade que ele está fazendo, colocando a vida de um cidadão em risco. Só para subir em um palanque para atingir os seus próprios objetivos, porque ele, como parlamentar, é um nada. Como todos os integrantes do MBL, frustrados com alguma coisa. Talvez Rubinho seja igual o Arthur Doval, que o Doval, pelo menos, para a segunda fase da USP, ele foi aprovado.